Isso aí. Bom dia. Vamos começar a nossa aula. Enquanto o Mike traz o computador, vamos colocar em pé e orar. Cadê a Ana? Ela não pode, que ela falou. Deus, obrigado por cada um que veio, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, Pai, na Tua presença, e que o Senhor continue nos abençoando. Nós pedimos pela aula de hoje, nós pedimos que o Senhor nos guarde e nos fortaleça, em nome de Teu filho amado Jesus. Amém. Capítulo 2. Capítulo 2. Qual que é o título do capítulo aí? No capítulo 2. Oi? Isso. Tem uma apostila sobre isso? Tem a minha. De quem que é aquela apostila que estava lá no culto? É sua? Tem ali no meio. Aí você DVD. Assim, a gente dá a apostila, mas aí se quem perder, vai ter que imprimir por conta própria, tá? No mais, tá tudo bem. Será que vai pegar? Será que hoje vai pegar? Sempre é um mistério agora, né? Era para eu ter trago o cabo o HDMI, mas eu não trouxe. Não é o 3, é? Isso daqui A origem do homem. Então, o homem é criado à imagem de Deus, é isso que a Bíblia diz e é nisso que a gente acredita. Nós temos a doutrina da sola escritura. Alguém quer falar alguma coisa a respeito? O que é a sola escritura? Sim, a tradução literal, somente a escritura. Significa que? somente ela serve. Sim, no que a escritura diz, ela é correta. Sim. É porque, basicamente, nós temos a divisão. Os 5 solas, eles foram criados a partir da Reforma Protestante, né, do início ali da Reforma. E o nosso inimigo, se a gente pode dizer assim, não era Icar ainda. Era a igreja do Ocidente. Vamos dizer, vou usar o termo Igreja do Ocidente e Igreja do Oriente, porque ainda não era a Igreja Católica. A Igreja Católica surgiu no Concílio de Trento em 1646. Não, ou 1546. 1546, Concílio de Trento. Tá? Então, quando os católicos falam, não, a nossa igreja que... Não foi a igreja deles que estava lá no princípio, lá que veio de Jesus. A igreja que veio de Jesus, ela cresceu e tal, né, a partir dos discípulos, ela cresceu e se tornou mundial, e aí se tornou mundial no sentido de que estava no mundo inteiro. E aí, em 1900 e alguma coisa, lá no século X, se dividiu em Igreja do Oriente, vamos colocar Igreja do... eu não sei que sigla que eu colocaria aqui. Colocar Oriente e Ocidente. E Ocidente. E no momento da Reforma Protestante, a Reforma Protestante aconteceu nessa igreja aqui. Tá? Não que nós sejamos irmãos dessa daqui. Eles são basicamente a mesma coisa com algumas diferenças básicas, mas o que se pode dizer dessa igreja aqui se pode dizer dessa também no sentido da ruptura da Reforma Protestante. E aí era o inimigo, digamos assim, o adversário teológico. Então os 5 solas eles saem para contradizer alguma coisa que estava lá na igreja católica. Por exemplo, sola escritura é porque para nós é só a escritura
conta como única regra de fé e prática. Qualquer coisa com relação à fé, o pastor pode falar e tal, mas qualquer pessoa pode falar com relação à fé, mas o que conta mesmo é se essa pessoa está em conformidade com a Bíblia. Se essa pessoa fala alguma coisa que é contrária à Bíblia deve ser aceita e essa fala deve ser descartada. Então, a sola escritura é basicamente isso. Por quê? Na Igreja Católica eles têm 3 bases, que é a Escritura, a Igreja e a tradição. Então, o que está na tradição tem a mesma validade da Bíblia e o que está as decisões da Igreja também têm a mesma validade da Bíblia. Por quê? Para eles, a Igreja, vou colocar aqui a Bíblia, a Igreja e a tradição. A Igreja ela é a responsável por interpretar a Escritura. Então, só a interpretação da Igreja é válida para o católico, tá? Então, se em alguma decisão da igreja você discordar dizendo que a Bíblia diz diferente, eles vão dizer para você que eles fazem a interpretação correta e a sua é errada. Então é basicamente isso aqui. Então nós temos o solo a escritura porque para nós é diferente. Qualquer decisão da igreja tem que ser submetida à escritura. Então a Bíblia está aqui, nós temos algumas tradições, o horário da escola dominical, por exemplo, né? A escritura está aqui, vou colocar a escritura aqui. A escritura sagrada. A igreja está aqui e as tradições está abaixo, não sei. A gente não sei como é que é a escala de valor. Sei que a Bíblia está em primeiro lugar e todas as outras coisas estão em segundo, terceiro e quarto. Então, qualquer decisão da igreja tem que estar baseada na Escritura. Você, Ioannis, você, David, qualquer um de nós aqui pode contrariar o pastor se a Bíblia disser o contrário do que ele diz. Ou o conselho disser o contrário do que a Bíblia diz. Então, se o conselho decidir lá, por exemplo, que o homem casado ele pode ter uma amante. O conselho decidiu aceitar agora a Igreja Presbiteriana do Brasil, uma situação hipotética, bem absurda. Mas, enfim, digamos, né? Aí você pode ir lá e falar, não, mas a Bíblia diz que o leito seja sem mácula. Não pode. Não pode. A Bíblia fala para não adulterar, então a igreja não pode aceitar isso, mesmo que eles falem o contrário, mas você pode contrariá-los baseado no que a Bíblia diz. Tá? Então, primeira coisa é que a Bíblia diz que nós somos criados à imagem de Deus e nós aceitamos, porque nós aceitamos a Bíblia como a nossa única fonte e regra de fé e prática. Tudo que a Bíblia diz é verdade, embora nem todas as verdades do mundo estejam na Escritura, né? Mas as verdades essenciais da salvação e ao Evangelho e à nossa vida espiritual estão na Escritura, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, a nossa matéria é antropologia bíblica. Por que a gente tem que colocar esse bíblico? Alguém sabe o que é antropologia? Vem de anthropos, que é homem em grego, e logia, ou vem da palavra logos, que é a ideia de conhecimento, de estudo e tudo mais, relacionado a isso. Então, antropos e logia, estudo do homem. E aí, quando a gente coloca o bíblica, né? Significa o quê? Que ela vai se diferenciar da antropologia geral. Nós temos a antropologia geral, tem faculdade de antropologia, tem antropologia nas matérias das outras faculdades, né? Você fez antropologia? Na sua faculdade não tinha. Cadeira, tô brincando. Mas tem a matéria de antropologia em outros cursos, né? Principalmente nas áreas de humanas, ligado à história e tudo mais, tem a matéria lá. A antropologia ela vai se ligar nessas... Você pode ler ali, David? Esse lado aqui. Antropologia geral. Trata a origem e história, a estrutura fisiológica, características... Fala. Não vai sair. A antropologia geral ela vem da origem da história, a estrutura fisiológica, características psíquicas e o desenvolvimento etnológico, né?
linguístico, cultural e religioso das várias raças da humanidade. Então, a antropologia geral ela vai se preocupar com o homem de uma maneira na cultura, na história, as línguas usadas, é isso que vai se preocupar a antropologia geral. E a antropologia bíblica, você quer ler, antes? Pega o microfone, fala. Pode falar pausadamente, não se preocupe. Não quer apressar. A antropologia bíblica ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz e respeito de homem e da relação em que ele está e deve estar com Deus. Então, a antropologia bíblica ela vai tratar do que a Escritura tem a dizer com respeito ao homem e a sua relação com Deus. O que é o homem com relação a Deus, qual a origem do homem, a origem do corpo, espírito, enfim. Ela vai se preocupar basicamente no que a Escritura tem a dizer a respeito do homem. Vamos ler agora Bíblia, né? Gênesis capítulo 1 e 2. Eu preciso que a gente faça a leitura, preciso que façamos a leitura desse texto. Eu não trouxe a minha. Gênesis 1 e 2. Os 2 primeiros capítulos. Vamos fazer assim. Vamos fazer de forma alternada, né? Está com a Bíblia aberta aí, Mike? Cada um lê um. Gênesis 1 e 2. Aí, o David, você lê o primeiro, aí você passa o microfone e assim vai. Eu acho que está desligado. Vê se a luzinha azul está ligada. Está ligado. Então tá. Gênesis 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, talvez com a face dos abismos e o Espírito de Deus se moveu sobre a face das águas. E disse Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas à noite. Calma aí. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus. Houve tarde e manhã. E o segundo dia. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. É isso? Não, é o 11. 11. Está lá na frente. E disse, produza a terra ervas que deem sementes e árvores frutíferas que deem fruto, segundo sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiro no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações,
para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. 7. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Para governarem o dia e a noite, fizeram separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Disse também Deus: chama-se as Não, é o águas, passaram-se a tarde e a manhã. Isso foi o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: se já me assim Deus criou os grandes animais aquáticos e dizemos seres vivos que forem as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Meu Deus, tudo bom fizeram. E era muito bom. O tarde de manhã. Esqueci do microfone aqui. Pode ler o próximo. Se você quiser ler de novo. Aqui não sai nada, viu? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. No sexto dia, Deus já estava concluído a obra que realizada, e nesse dia descansou. Descansou. Qual versículo tá agora? 3. 3. Coisa diferente, né? E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou.
Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ok? 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome de primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havali, onde existe ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontraram lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion, e é o que circunda a terra de Cuxi. O terceiro, que correu pelo lado leste da Assíria, é o Tigre, e o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. Disse então o homem: Está assim e osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque de homem foi tirada. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Tá. Acabou, finalmente. Mas é bom. É bom fazer a leitura aí. É bom ler a Bíblia.
Não que eu não tenha lido para parar, eu li, tá? Tem uma coisa interessante aí, que Gênesis 1 e Gênesis 2, eles têm o mesmo relato. Não, na verdade, não é o mesmo relato, mas muitos dizem que sim. Né? É isso aí. Eles falam da criação. Os 2 capítulos, eles falam da criação. Tem gente, inclusive, que acha que a Bíblia devia parar aí, né? E tudo ficou bom e a gente é feliz. Mas, não, né? Enfim. Gênesis 1, ele fala da criação do mundo e Gênesis 2 da criação do homem. Basicamente é isso. A alta crítica, a gente falou um pouco dela no curso de métodos bíblicos, né? Alta crítica. Os adeptos da alta crítica, eles acreditam e afirmam, a maioria deles, que são 2 relatos contraditórios. Eles falam o seguinte, que Moisés, ou na verdade eles falam que não foi Moisés que escreveu Gênesis. Então ele fala assim, os autores de Gênesis, né, foi um autor escreveu Gênesis 1, o outro autor escreveu Gênesis 2, eram de teorias concorrentes, né, há quem fale isso, e aí ficou 2 relatos que são contraditórios. Né? O de Gênesis 2 coloca o homem antes da criação dos animais e tudo mais, e o Gênesis 1 coloca o homem depois. Então seriam relatos contraditórios. Tá, essa é a afirmação da alta crítica a respeito desses capítulos aqui. Eles vão dizer isso, né? E aí, na verdade, é porque eles dizem que Gênesis é mito. Pessoal, que nada daquela história de Gênesis ali aconteceu. Inclusive, alguns deles são até evolucionistas, né? Eles acreditam na teoria da evolução aliada à teoria, à doutrina da criação do mundo e tudo mais. Então essa é a afirmação. Tem base bíblica não, mas é coerente dentro do que eles estabelecem, sim. Dentro do que eles estabelecem, sim. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser coerente sem ser verdadeiro. Tá? O cara chegou em casa tarde porque ele estava com outra mulher. E ele fala assim, eu fiquei até mais tarde no meu trabalho porque o meu patrão pediu para fazer isso, aquilo, aquele outro. E aí, se você for calcular o tempo do trabalho até na casa dele, se levar em consideração que ele falou a verdade, é coerente. Ele demora 1 hora para sair. Ele demora 1 hora no trajeto. Ele chegou em casa às 10 da noite. E ele afirma que ele estava no trabalho até às 9 horas da noite. É coerente, mas não é verdade. Entendeu? Então, e aí o que acontece? Teve um estudioso chamado Laidlaw, vou escrever o nome dele aqui para vocês, porque fica mais fácil. Ele escreveu um livro chamado A Doutrina do Homem, a tradução literal do livro, e a tradução que ficou, graças a Deus, foi essa, não inventaram uma outra tradução. Vocês já viram como é que é os nomes de filmes e as traduções que eles dão, né? Tem um filme chamado Airplane, a tradução de Airplane, avião. O título em português ficou O Piloto Sumiu, Socorro, o Piloto Sumiu, uma coisa assim. Né? Mas o título do livro que ele escreveu ficou igualzinho, né? Escreveu o título chamado Doutrina do Homem em inglês, em português ficou a Doutrina do Homem. Onde ele faz um estudo minucioso de Gênesis, especificamente desses capítulos. E aí, de fontes externas e tudo mais, né? Achados arqueológicos, manuscritos antigos e tudo mais. Embora não haja manuscritos tão antigos assim de Gênesis. O material mais antigo mesmo se perdeu, né? Mas a gente tem escritos muito antigos, que datam de antes de Cristo, né? Ele vai dizer o seguinte, são 2 fontes que foram usadas aqui, tá? Mas isso não significa que são 2 relatos diferentes. São relatos que se completam.
São dois relatos que se completam. Gênesis 1, ele fala da criação de uma maneira geral, dando uma ordem cronológica dos fatos. Geral e ordenada, né? E Gênesis 2, ele vai se concentrar no homem. E em como que Deus colocou esse homem, que aqui já é mostrado como coroa da criação. Lê de novo aí, alguém que quiser ler, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Também disse Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Viu Deus, pois, homem a sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. 28. Tá bom. Então, esses dois textos, eles se completam pelo seguinte. David, lê aí o capítulo 2, versículo 4. Pega o microfone para aparecer. Eu esqueci. A formação do homem. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esta é a Gênese, essa frase específica aí, ela vai ser como é que eu posso dizer o seguinte? Ela vai apontar para o que a partir daí o texto é. Porque a afirmação da alta crítica é que Gênesis capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3, é um relato, é uma fonte baseada em um relato. E aí do versículo 4 até o 25 é outro relato. Mas essa frase, esta é a Gênesis, no contexto de Gênesis, e aí é importante isso. Por quê? Porque se essa frase for usada em outro livro, ela pode ter outro sentido. Mas no contexto de Gênesis, porque aparece outras vezes nas genealogias e tudo mais, ela vai indicar que há uma origem anterior. Ela vai indicar que há algo anterior, né? Quando se for falar assim, essa é a gênese da família do Ioannes, ela vai estar apontando para alguma coisa que tiver escrito antes. Jamais o livro começaria com essa frase, porque ela necessita de algo anterior. Então, de fato, quando foi escrito esse trecho, o primeiro trecho do livro que nós temos hoje já estava escrito. Porque a afirmação da alta crítica é de que esse escrito foi achado e juntado. Foi como se o livro de Gênesis fosse, como a gente pode dizer assim, não vou usar uma palavra de qualquer maneira, mas como se fosse uma coletânea de relatos, de mitos e tudo mais. Né? Tanto é que eles dizem que Abraão, Isaac, Jacó e Israel são 4 pessoas diferentes que são os patriarcas dos hebreus, que depois dos israelitas lá. A alta crítica, alguns autores da alta crítica, eles vão dizer isso. Mas, ao contrário disso, nós acreditamos que o livro de Gênesis, ele teve um autor, mais de um, porque tem o relato da morte de Moisés lá e tal, então não foi Moisés que escreveu aquilo lá, né? Então, nós vamos acreditar que foi Moisés e alguém depois dele que escreveu lá a parte que ele morre, né? Mas quando Moisés escreveu tendo consciência, no capítulo 2, de que já havia o capítulo 1. Então, ele tinha o capítulo 1 em mãos, ele tinha a parte, né? Não era dividido em capítulos ainda. Mas essa frase, ela remete a algo anterior. Então, quando tem aí esta é a Gênesis, ele está remetendo, né, para essa parte aqui. Então, na criação do capítulo 1, no relato do capítulo 1, ele está dando a ordem cósmica da coisa. Né? E no capítulo 2, ele já está mais afunilado, já está direcionado ao homem já.
né? Isso é que está em evidência. O que está escrito aqui? Pode ler, Lucas? O livro de Gênesis, no capítulo 82, relata a criação do homem. E em vez de serem contraditórios, Isso. Deixa eu ver. É isso aí. Vamos para a próxima. Tá. Que horas que é? Tá parado aquele relógio. Que horas que é? Mas, vê se essa pilha serve nesse relógio aí. não, tem uma aqui, pode ter. Não? Então devolve. Se Deus quiser, né, compra outro relógio. Eu estava usando ele. Que horas que é mesmo? Eu esqueci. Tá, temos mais 10, 20 minutos. Tá, deixa eu apagar aqui. Então, aqui nós temos, o que é o título aí mesmo? O relato de Gênesis destaca a singularidade da criação humana de várias maneiras. Isso, obrigado, David. Então, o homem, ele é colocado aí, e isso vai ser bem útil a gente entender essa parte aí, no segundo ponto, que é quando fala sobre a teoria da evolução. Né? Por quê? Olha só, o homem já é colocado desde Gênesis 1. Aqui, ó, o texto que é importante é Gênesis 1, versículos 26 a 28. Então, o que é importante destacar aí? O ponto 1. Qual que é o ponto 1? O Conselho Divino Solene. Isso. Alguém quer ler Gênesis 1, 26? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá. Tenha ele. Só isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos, o que vocês acham que significa? Trindade. Essa é a primeira interpretação que se dá ao texto. Embora haja outras. Né? Então, o conselho divino, Trindade. Façamos. Façamos é porque estava ali quem disse façamos? Pai, Filho e o Espírito Santo. Tá? A gente até está enfrentando uns probleminhas. Já enfrentaram uns probleminhas, a gente está ajudando a ver como é que eles resolveram. Inclusive, Trindade, olha só, o Espírito Santo, que foi teologicamente a igreja entendeu o Espírito Santo como parte da Trindade e definiu isso dessa maneira mais tardiamente. Embora muitas comunidades, desde o começo dos apóstolos, já se entendiam dessa maneira, mas houve gente que falou besteira, né? Que inventou teorias de que o Espírito Santo era uma criatura e tal. E aí houve até concílios da igreja, concílios ecumênicos, para definir qual que é o papel do Espírito Santo. Né? E graças a essa luta desses irmãos, estamos aqui hoje com uma teologia bem formadinha, bem bonitinha para nós. Mas havia esse plural aí do façamos, ele foi entendido como plural de majestade, como plural de comunicação ou comunhão. É isso aí. Comunhão celestial seria Deus e anjos. Ou como plural de autoexortação. Tá. Por que a gente... O plural de majestade ele é usado hoje. E é importante ter em mente a partir de quando certas palavras foram usadas, porque na Bíblia você não vai encontrar a palavra dinossauro, embora possa
provavelmente, muito provavelmente, alguns dessas criaturas tenham sido vistas e até usadas por pessoas na época da Bíblia. Por que eu digo isso? Porque a palavra dinossauro ela é recente em relação à história. Se você for procurar a palavra dinossauro, ela foi usada pela primeira vez há menos de 300 anos. Então, a palavra é nova, né? Nova história, com relação à história, né? E tal. Então, o plural de majestade, no sentido de uma autoridade falando, né? Muitas vezes, quando uma autoridade ela usa a si mesma a terceira pessoa, né? Quando um rei fala e tal. Mas esse plural de majestade, ele é mais recente do que o relato de Gênesis 1. Então, esse plural de majestade, é improvável que Moisés tenha usado ele. Tá? Por que novamente a gente vai remeter aqui à alta crítica? Porque eles vão dizer que não foi Moisés que escreveu. E aí eles vão dizer que Gênesis é mais recente, que Gênesis é ali do final do final do período de Reis. E aí por isso que eles afirmam que é possível que tenha lá o plural de majestade quando Deus fala lá façamos, tá? O plural de comunhão ou de comunicação entre Deus e os anjos, isso aqui é impossível. E é incoerente também, né? Por quê? Lê de novo aí, Deus, por favor. Façamos o homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, o problema aí está aqui na imagem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se fosse um plural de comunhão entre Deus e os anjos, isso implicaria que nós somos a imagem dos anjos também. Isso é antibíblico, né? Os anjos nem aceitam a adoração das pessoas. Então, isso é impossível, incoerente e antibíblico, né? Pode usar esse palavra. E o terceiro ponto aqui, que é o plural de autoexortação, que entra numa situação que é o seguinte. Para haver um plural de autoexortação, precisaria existir mais do que um. E isso já é o que a doutrina da Trindade afirma. Então isso aqui é desnecessário. Desnecessário. Então, não é desnecessário, porque, a menos que você queira entrar em outro problema, dizer que existiu mais do que 3. Então, isso aqui é uma coisa que não cabe, né, no texto bíblico. Porque o restante da escritura ela vai confirmar a Trindade. Então, se você for ficar só nesse texto, só pelo texto só, sem avaliar época nem nada, qualquer uma dessas coisas aqui serve. Mas aí, se você for para a Bíblia inteira, aí você vai descartar, né? E se você for levar em conta o contexto histórico, aí você vai descartar isso aqui. Se você for levar em conta o restante da Bíblia, você vai descartar esses dois, tá? Ok? Então, quando se fala que é a Trindade, leva-se em consideração outras possibilidades, né? E descarta-se essas outras possibilidades de interpretação desse trecho. São visões teológicas que alguns defenderam durante Então, é bom enfatizar que isso aí são discussões teológicas, visões teológicas de alguns que escreveu a respeito, que defendeu. Nós sabemos que a Trindade
realmente é vinda a criação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Isso. Como conselho da Trindade ali. É o conselho divino, que é a Trindade, né? Façamos o homem. Tem outros relatos ali, quando o homem peca, há também esse plural com relação ao conselho divino, tá? Então é isso. Essa parte é isso, né? Um ato criador. Lê para mim, Daniel. Tá. Ato imediato. Como é que Deus fez para criar os peixes? Deus criou as águas. Assim, sim, mas houve a criação dos mares, né? Das águas e tudo mais. E aí o que ele fala? Povoem-se as águas de animais e tal, e aí aparecem os peixes. É uma criação imediata. Produz a terra, relva e tal, criação imediata. Precisaria existir terra para que houvesse isso aí, né? Deus criou a terra porque ele já tinha criado o universo. Então ele isso. E aí o homem, olha só, ele faz tudo isso aí. Gênesis 2 vai dizer que o homem estava no objetivo, né, de Deus fazer isso aí. Mas quando Deus vai criar o homem, qual que é a expressão que ele usa? Criou Deus, pois o homem. É isso. Então, é uma criação, um ato. Cadê? Então, nos outros relatos da criação, de Gênesis 1, tem toda a fala de mediação de Deus para criar essas outras coisas. Produza enxames e tal. Mas quando fala do homem, criou Deus o homem. Né? É preciso ressaltar que houve um material pré-existente para a formação do corpo do homem. Né? Mas a alma do homem, ela é de um material não existente ainda. Né? Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então foi algo direto de Deus para nós. Não aconteceu isso com os animais, não aconteceu isso com as plantas, nem com os peixes, nem com nada mais na criação. Né? Deus soprou no homem. Ok. Qual que é o terceiro ponto aí? Aqui. Isso. Tem uma teoria não, uma doutrina. Teoria não comprovada. Tem uma doutrina criada à imagem de Deus. Imago Dei. A Imago Dei é uma expressão latina que significa imagem de Deus, mas é uma doutrina que ela vai definir, né? Vai dizer como é que devemos enxergar essa imagem de Deus no homem. Por quê? Porque Deus fez o homem não baseado numa imagem física ou material. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é espírito e a Bíblia vai mostrar também que as expressões bíblicas para falar sobre o braço de Deus, a mão de Deus, os olhos de Deus, Deus arrependeu-se, essas expressões são antropomorfismos. O que significa um antropomorfismo? Que é uma palavra esquisita, estranha. Antropos e morfos. Eu acho que é assim que escreve. Mas ela vem dessas duas palavras. Antropomorfismo vem dessas duas palavras gregas que significa mais ou menos assim, seria uma transmutação em algo humano. Seria uma forma
seria o autor bíblico usando termos humanos para explicar o que acontece em Deus. Quando fala lá que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, não está falando que da mão de Deus, de fato, que ela esteja aberta o tempo todo, né? Mas está falando que Deus pode te salvar. Que Deus pode salvar quando Ele quiser e quando for necessário, né? Quando fala que os olhos do Senhor, né? Está querendo dizer que o Senhor te vê e me vê em todo o tempo. Então, por que a gente tem que ressaltar isso? Porque se a gente for ter a ideia de que a imagem de Deus no homem, ela se refere ao aspecto material, a gente vai dizer que, por exemplo, uma academia, né, de exercício menos, vai poder te fazer mais parecido com Deus do que eu. Sendo que, para o crente ficar mais parecido com Deus ou com Jesus, é a Bíblia o método, né? Leitura bíblica, oração, né? E exercícios espirituais. Tanto é que Paulo vai falar depois que o exercício físico para nada mais serve, né? A não ser essa vida aqui, tá? Então, essa doutrina que ela vai dizer que a imagem de Deus em nós, que eu costumo dizer é que está nos atributos comunicáveis de Deus em nós. Uma pessoa que ama mais, que perdoa mais, que é mais irada contra o pecado, mais intolerante ao pecado, digamos assim, né? E aí, entre algumas coisas, por exemplo, intolerante, irado, né? Entre algumas coisas, irado está ligado à raiva, né? Indignado. Vai estar ligado a coisas, ao objetivo. Por exemplo, um intolerante com o pecado, seria intolerante com o pecado dele mesmo, né? Ele não aceita, né? Ele não aceita no sentido de que ele faz algo para mudar. Não no sentido de que ele é hostil com as outras pessoas ou ruim com as outras pessoas que são pecadores, né? Mas ele não aceita que ele peque. Então, cada vez que ele peca, ele se sente muito mal com relação ao seu pecado, né? Jesus foi extremamente irado quando Jesus entrou lá no templo, fez um chicote e expulsou as pessoas, né? Ele bateu nas pessoas de fato. A Bíblia fala que ele expulsou, ele virou as mesas e tal, né? Nessa série The Chosen, não sei se já passou ou vai passar ainda essa cena. Mas não sei se eles vão retratar direito também, mas enfim. Então, veja que os sentimentos em si, eles não são bons ou maus, mas depende do alvo desses sentimentos, né? Porque o que as pessoas têm com o crente é que a ideia, né, que se tem é que o crente é uma pessoa sempre tem que ser, né? Uma pessoa sempre boazinha que aceita tudo, né? E o próprio Jesus não era assim. Tá? Então a imagem de Deus ela vai se refletir nos atributos de Deus em nós, o crente, na justiça, no amor, na bondade. Tá. Mas eu acho que, deixa eu ver, criar a imagem de Deus. Mas voltando aqui, quando a Bíblia fala dos outros animais, ela usa a expressão segundo a sua espécie. Lembra o que a gente leu agora há pouco, no Gênesis 1? E quando fala da criação do homem, ela vai dizer criado à imagem de Deus. Amém? Ponto número 4. Lê aí, Lucas, com o microfone. A natureza dupla. Tá. Gênesis 2, 7. Lê aí também Gênesis 2, 7.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tá na hora da gente ir. Tá, basicamente o que eu já falei anterior foi com relação à porção espiritual, vamos dizer assim. Espiritual. Porção material. Que é o nosso corpo. Nosso corpo foi criado de material pré-existente, a nossa porção espiritual, alma, foi criada de material que não existia ainda, foi direto do sopro. E o último ponto ali, posição exaltada na criação. Olha só, como é que... Alguém leu o 28? Só para a gente finalizar. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede multiplicai, cheia a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que vive pela terra. Então, o homem já é criado de cara para dominar tudo, não como um tirano, mas para governar e proteger a criação. Então, logo de cara, assim, de primeira, né, o homem já é colocado acima de todas as coisas, né, de toda a criação, não no sentido que ele deveria dominar tiranamente e tal, mas sim no sentido de que ele deveria cuidar disso. Ele é colocado assim, mas como responsável, como uma pessoa mais capaz de fazer o trabalho. Alguma pergunta? Guardem as perguntas, semana que vem a gente vai começar a partir do ponto 2, que é sobre a teoria da evolução. Ok? Finalizamos a aula de hoje, Deus abençoe. Lá dentro a gente vai fazer a entrega dos certificados para você e para a Daniela, já que o João não veio.